Senhor, obrigado, Pai, por poder estar em Tua presença junto com os Teus filhos, para fazer esse estudo bíblico. Peço, Senhor, abra o nosso entendimento, nosso coração, nos dê graças, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que a gente possa crescer na fé, aprender com o Senhor, ser fortalecido, nenhuma seta maligna nos toque, e que nós sejamos, Pai, cheios da Tua graça, do Teu amor, do Teu Espírito Santo, é o que nós mais precisamos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos lá. Antes de a gente entrar no próximo tópico, a próxima pergunta, que se eu não me engano é a 29, né? Deixa eu ver aqui com vocês. É isso mesmo, é a 30 a próxima pergunta que a gente vai falar. Mas antes de entrar nela, eu quero saber se tem alguma pergunta, alguma coisa que ficou para trás, para a gente já não. Porque às vezes tem alguma coisa semana passada não deu tempo de perguntar, ou nas outras semanas. A gente tenta responder ou descobre que não tem resposta e vamos para frente. Tem alguma coisa que ficou para trás? Não? Então bora, vamos lá. Deco, você que está aí aqui na minha tela, você está o mais de cima aí. Está o primeiro. Lê para a gente a 30 aí, por favor. Como Jesus nos salva por meio de sua vida, morte, ressurreição, ascensão, sessão e intercessão. Ó, tem aqui 6 coisas. Eu vou só dar o significado básico delas, e aí a gente depois vai olhar nas perguntas uma por uma, tá? Como Jesus nos salva? Ele fez algumas coisas. Primeiro, pela vida dele, pela própria existência dele como homem, pela encarnação de Cristo, ele nos salva. Segundo, pela morte. Então, não é só a morte de Jesus que nos salva, mas todo o processo, a vida dele, culminando com a sua morte. E a sua ressurreição. A ressurreição de Cristo tem um papel na nossa salvação. A ascensão fala da subida. Jesus, depois de ficar 40 dias com seus discípulos, depois da ressurreição, ele subiu aos céus. Essa é a ascensão. Faz parte da nossa. É muito importante que Jesus tenha subido aos céus. Não é uma questão de que Jesus podia não ter subido, não, podia ter ficado. Pelo contrário, ele precisava subir, faz parte do processo da nossa salvação. Sessão. Sessão tem a ver com o sentar-se, certo? Aqui não tem a ver com divisão, tipo, é sessão 1, sessão 2, não, nada disso. Sessão aqui tem a ver com o assentar-se, tá? Você fala assim, nunca pensei nessa palavra como relacionada com o ato de se sentar. Mas sessão é o substantivo correspondente ao verbo sentar, ok? Você pode substantivar o verbo, por exemplo, o sentar-se, coloca o artigo, ou você pode usar o substantivo próprio para essa palavra, que é sessão. E tem a ver com Jesus se assentar à destra de Deus Pai Todo-Poderoso no céu, no seu trono de glória. E a sua intercessão tem a ver com a intercessão de Cristo por nós diante do Pai na glória. Tudo isso contribui para a nossa salvação. É essencial para a nossa salvação, certo? Não tem nada aqui que você podia falar assim, olha, não, Jesus podia ter nos salvado sem essa parte aqui. Não, tudo isso é o processo, faz parte do plano divino para redimir a sua vida, para redimir a minha vida. Então a gente vai olhar cada uma dessas coisas com bastante cuidado, bastante carinho, amém? Vamos olhar a próxima pergunta. Lê pra gente aí, Isa, a 31, por favor. Como você vê que sua Jesus elevou a natureza humana ao superior, viveu uma vida humana perfeitamente santa e ensinou toda a verdade necessária para a nossa salvação. Elevou a natureza humana. Por quê? Porque nenhum outro tipo de ser na Terra pode dizer
Deus é um de nós. Os anjos não podem falar Deus é um anjo. Eles não podem, porque Deus não se fez anjo. Né? Os cavalos, os golfinhos são os animais mais inteligentes que existem. O bicho preguiça, tem gente que ele é lento, mas também é um bicho muito inteligente. Nenhum deles pode falar Deus se fez um de nós. Mas Deus se fez homem. Então, ao se fazer homem, Deus não só se humilhou, que foi algo realmente uma prova de amor inexplicável, mas ele nos exaltou, porque ele escolheu a raça humana, ele criou a raça humana já nesse pensamento de fazer uma raça criada, mas que fosse de acordo com a sua imagem. Bom, Jesus também viveu uma vida humana perfeitamente santa, o que ainda não tinha acontecido na história de toda a humanidade. Ninguém tinha vivido uma vida perfeitamente santa. Então, talvez algumas pessoas até pensavam assim, olha, não existe possibilidade de santidade, ou Deus no seu projeto não trabalhou com essa hipótese, mas Jesus veio e mostrou para a gente exatamente como seria uma vida humana se ela fosse completamente santa. Se você fosse perfeitamente santo, você seria como Jesus. Porque ele é o espécime humano que foi santo, perfeitamente santo na sua vida. Então ele deu um exemplo, ele mostrou como faz. Como é que eu faço para ser santo de verdade, para ser inteirinho santo? Faz igual Jesus. Faz igual Jesus, certo? Esse é o grande desafio, esse é o desafio do cristão. Todo cristão ele vive com isso diante dos olhos dele. E nós ficamos pasmos diante disso, né? A gente fica meio até paralisado, porque você fala assim, meu Deus, para eu ser como Jesus, falta tanto. É tão absurdo o nível de santidade de Jesus, mas ao mesmo tempo é aquele alvo que está lá, ele é real, ele não é uma utopia em algum sentido, porque ele é real. Existiu um homem que foi completamente santo, chama-se Jesus Cristo. Deus veio e se fez homem para nos mostrar como é que é. Como é que um homem perfeitamente santo vive. Então agora cabe a nós seguir o exemplo. E ensinou toda a verdade necessária para a nossa salvação. Então Jesus, ele nos ensina não só pelo que ele fala, mas também pelo que ele vive. A vida de Jesus nos ensina e as palavras de Jesus nos ensinam. Deco, lê lá para a gente Hebreus 2, versículos 6 a 9. E aí, Isa, você pode abrir em Hebreus 7, 26, o Janilson em Mateus 11, 29. O Daniel pode abrir em 1 Pedro 2, 24. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroastes. E constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que foi feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Alguns versículos aí muito bonitos, extremamente profundos, valeriam aí uma série de mensagens com facilidade em cima desse texto. Mas o que é que importa para nós agora nesse momento? É você perceber que ele está dizendo, olha,
o homem foi feito um pouco menor do que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste. E aí ele fala assim, olha, mas nós não vemos os homens nessa situação, mas nós vemos quem? Jesus. Ele se fez homem e está coroado de glória e de honra por causa do amor que ele demonstrou, por causa da santidade que ele demonstrou e pelo sacrifício máximo que ele fez na cruz do Calvário. Então, sim, tinha um pai da igreja chamado Irineu, que ele, meditando sobre a encarnação e sobre esses mistérios, ele chegou a uma conclusão extremamente interessante e que mostra para a gente o amor e a graça de Deus e é difícil de rebater isso daqui. Ao mesmo tempo é difícil de falar assim, poxa, como é que eu nunca pensei nisso? Mas também você não consegue rebater. Ele dizia, olha, a glória de Deus é o homem vivo. Presta atenção nessa frase, a glória de Deus é o homem vivo. Deus colocou a sua imagem no homem, essa imagem foi pervertida, ela foi corrompida pelo pecado. Mas em Cristo essa imagem é restaurada. Em Cristo essa imagem é reconstruída. Aquilo que o homem deveria ser, Cristo é. Só que o que é que Cristo faz? Cristo não só nos dá o exemplo do que nós deveríamos ser e não somos, ele nos dá a vida nova para que nós possamos nos tornar naquilo que nós deveríamos ser. Lucas, Oi. a glória de Deus é o homem o quê? A glória de Deus é o homem vivo. Então, o pecado presente em nós, ele é como se fosse um pedaço de morte. E ele é um pedaço de morte, só que ele é um pedaço de morte que funciona como uma semente. Ele é uma semente de morte que vai espalhando raízes como um câncer, né? Mais parecido com câncer. O câncer ele não vai criando ramificações e raízes no corpo da pessoa e vai sugando as energias dela. E conforme o câncer vai se desenvolvendo, no começo do câncer a pessoa pode sentir ali uma dorzinha, um incômodo, às vezes não sente nada. Mas quando esse câncer vai tomando todo o corpo dela, ela passa a viver em prol do câncer, né? Ela vive só para aquele câncer. Toda a comida que ela come é para alimentar o câncer. O câncer suga todas as energias dela. O pecado ele funciona como uma semente de morte, como um tumor cancerígeno, maligno no corpo do ser humano. O que vai destruindo a imagem dele, vai deformando. A maioria dos cânceres são bem internos, assim, você não vê, né? A pessoa vai sendo consumida por dentro, que é uma coisa horrível. Eu sei que pode ser sensível aí para alguém de vocês, talvez esteja ouvindo e falando assim, poxa, eu tenho um amigo, eu tenho um familiar que passou por isso, é muito sofrido. O câncer é uma doença, tá? Não estou dizendo que quem tem câncer tem mais pecado que qualquer outra pessoa. Todos nós somos pecadores. É só um exemplo para você entender como funciona o pecado. O pecado funciona muito parecido com o câncer. Ele é uma coisa que consome a pessoa viva, deforma a sua fisionomia, deforma o seu corpo, deforma a sua forma de pensar. E ela vai vivendo ali, vivendo, mas já morta, com, com, em vistas da morte por causa do pecado. O pecado vai consumindo ela. O que Jesus faz não é só mostrar como seria um homem se ele não tivesse câncer. O que ele faz é prover uma cura. E essa cura, o homem curado desse câncer, o homem liberto desse tumor espiritual chamado pecado, é um homem saudável, é um homem vivo, é um homem plenamente vivo. E é esse homem plenamente vivo que glorifica a Deus.
Pessoal, eu acho que eu tô com o Wi-Fi desligado, é por isso que minha conexão tá ruim. Deixa eu. Tá desligado mesmo. Agora que eu vi. Porque eu acho que agora a conexão vai melhorar. Tava cortando ou não? Tava cortando o áudio? Não, né? Espero que não. Então. Tava cortando só no começo, mas agora não tá. Não, agora eu liguei o Wi-Fi, se Deus quiser, vai parar. Eu tô vendo a minha imagem meio parada aqui, eu tô falando, mas por que a minha mão tá parando assim, né? É porque a conexão tá fraca. Vamos lá, Hebreus 7:26. Porque nós convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores do peito, mais sublime do que os seus. Olha só, ele está falando de Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus, ele é sacerdote num sentido que ninguém mais é sacerdote. Porque o sacerdócio de Jesus é a base, o fundamento de qualquer outro sacerdócio que a gente tenha. E o que acontece com, com essa posição de Jesus de sumo sacerdote? Ele não é um sumo sacerdote como os sumos sacerdotes que tinha lá em Israel e tal, na época. Aqueles sumos sacerdotes eram pecadores, eles tinham que oferecer sacrifício por si mesmos para poder se aproximar de Deus. Esse sumo sacerdote, não. Ele não tem por que oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele não tem pecado. Ele é santo, ele é puro, ele é separado dos pecadores. Então aqui ele está falando do exemplo de santidade que Jesus nos deu, mostrando na sua vida o que seria uma obediência perfeita à lei de Deus. Agora lê lá para a gente Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aqui Jesus falou o quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então Jesus está falando não só o exemplo dele, mas ele está te ensinando exatamente o que fazer. Porque às vezes a gente fala assim, o exemplo ensina mais do que as palavras. Em algumas situações sim, em algumas situações não. Não é? Eu tenho certeza que a gente tem uma situação que eu posso até usar como exemplo. A Isa, esses tempos atrás, aí, ela tirou carta de motorista, né? A Isa já via as pessoas dirigindo há anos. Quantas vezes ela entrou no carro, viu o pai dirigindo, viu o irmão dirigindo. Não sei se viu a mãe dirigindo, porque eu acho que a Maria não dirige, né? Mas ela viu um tio, viu um primo, viu um amigo, viu o irmão, viu o pai, viu um monte de gente dirigindo. Viu muitos exemplos de pessoas dirigindo o carro. Nem por isso ela sabia dirigir um carro. Ela precisou que alguém falasse para ela o que significava cada movimento que estava sendo feito. E a partir desse momento, os exemplos fizeram sentido. Quando ela ouviu as lições e ela entendeu o que estava acontecendo, bom, a partir daquele momento, agora entendi. Quando meu pai aperta esse pedal aqui, ou quando ele muda a marcha para cá ou para lá, agora faz sentido. Então Jesus ele não nos ensina só no exemplo, ele também nos ensina com as suas palavras. Por isso o evangelho é muito importante, as pregações de Jesus são muito importantes, sermões, as máximas morais que ele ensina, e tudo que está na Bíblia é palavra de Jesus.
E tudo ali é ensino. E quando você aprende de Jesus, você encontra descanso para sua alma. A vida começa a fazer mais sentido, as coisas começam a se encaixar. A gente está aprendendo de Jesus. Agora, outras lições nem sempre. Existem lições que você aprende por aí que, na verdade, criam até mais confusão. Mas quando você aprende de Jesus, tem um descanso aqui. Existe um descanso em você ouvir o que Jesus está dizendo. Primeiro porque ele nunca vai te ensinar nada que vai fazer mal para você. Ele só vai te ensinar o que vai te fazer bem. Segundo que Jesus nunca vai te ensinar nada falso. Tudo que ele te ensinar é verdadeiro, é baseado na realidade. Terceiro, que nunca nada que Jesus te ensinou vai te afastar de Deus. Vai te deixar mais longe dele, vai sempre te trazer para mais perto. E quarto, que tudo que Jesus ensinar para você vai te fazer amar mais o seu próximo e não menos. Né? Então, você vai chegar num lugar de descanso, de sossego, um sábado espiritual, por assim dizer. Agora vamos ler lá 32. Eu acho que é o Janils que lê. Como, através de sua morte, Jesus sofreu uma morte vicária em favor do mundo todo. Por meio de sua morte, ele fez propiciação pelo pecado humano, venceu todo o poder do maligno, demonstrou definitivamente a justiça de Deus, bem como seu grande amor. Pessoal, tem muita coisa compactada aqui. Muita coisa. Nós vamos passar só por cima. Não vamos nem tentar aprofundar muito, porque não dá tempo para o nosso objetivo aqui, a forma como a gente está fazendo estudo. Mas, veja, eu vou só elucidar o significado aqui de algumas palavras para ficar mais fácil para vocês entenderem o que a gente está falando. Primeiro, Jesus sofreu uma morte vicária. Vicária significa no lugar de, certo? Então, quando se lê assim, Jesus sofreu uma morte no lugar do mundo todo, em substituição. Vicário quer dizer substituto, ok? Depois vem a próxima frase. Por meio de sua morte, ele fez propiciação pelo pecado humano. O que significa propiciação? De uma forma bem básica, bem simples. Ele deu uma justificativa para Deus perdoar o nosso pecado. Ele pagou pelo nosso pecado. Ele tirou o pecado, era como se fosse uma barreira entre nós e Deus. Ele tira o pecado do meio. É isso que significa propiciação. Bem simples, bem básico. Poderíamos ir muito mais a fundo nisso aqui, tá? Deixa isso para um dia que eu for pregar sobre o assunto, aí a gente vai fundo. Hoje é só para a gente entender mais ou menos por cima. Venceu todo o poder do maligno, demonstrou definitivamente a justiça de Deus, bem como seu grande amor. Beleza, vamos agora para os versículos, que daí a gente vai explicando cada ponto junto com os versículos. Aí o Daniel já está em 1 Pedro 2,24. Deco, abre lá em Romanos 3,25, Isa, Colossenses 2,14 e 15, e o Joe em Hebreus 2,14. Lê pra gente lá, Daniel, por favor, 1 Pedro 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Aqui você vê claramente a posição de Jesus como nosso vigário, como nosso representante, o nosso substituto.
Na cruz ele morreu por pecados. Quais pecados? Os nossos pecados. Então na cruz aconteceu uma substituição. É isso que a gente precisa entender. Na cruz, Jesus tomou o seu lugar. Na cruz, Jesus pagou o preço do seu pecado. Então ele assumiu a sua posição. Isso não significa que se você fosse morto crucificado, estava pago o preço do seu pecado. Não é bem isso. Mas o que você precisa entender é que quando Jesus morreu na cruz, ele estava morrendo por pecados. Pecados que alguém cometeu, não foi ele. Então quem foi que cometeu os pecados que levaram Jesus até a cruz? Foi você, foi eu. Fomos nós, certo? Agora, se então Jesus estava morrendo pelos pecados de outras pessoas, em que sentido Jesus poderia morrer pelo pecado que ele não cometeu, por um pecado que você cometeu? Certo? Seria você morrer no lugar dele? É certo, você cometeu o pecado. O certo era você ir para a cruz e depois ir para o inferno. Por que é que Jesus morreu na cruz por pecados de outras pessoas e isso trouxe perdão para nós? Bom, isso trouxe perdão para nós porque quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, ele fez isso como nosso substituto. E é nesse sentido que a morte de Jesus nos favorece. Como que um ser humano ser condenado à morte por crucificação no Império Romano poderia favorecer alguém vivendo agora no século XXI no Brasil? Bom, é simples. Se aquele homem que morreu na cruz do Calvário era o representante e o substituto apontado por Deus no lugar desse pecador que vive hoje no século XXI, então a morte desse representante traz salvação e benefício para essa pessoa que vive agora no século XXI. Lê lá para a gente Romanos 3, 25. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus. Veja que ele usou a palavra propiciação de novo. Jesus fez propiciação por nós na cruz. Quando Jesus morreu, propiciação significa colocar as nossas vidas em uma relação de favor de Deus, restaurar o favor de Deus por nós. Veja, irmãos, o pecado, a gente trata o pecado às vezes de uma forma muito leviana, mas Deus não. Deus se ira contra o pecado, Deus se ira sobremaneira contra o pecado. Ele tem uma ira tremenda contra o pecado. Lembra que o inferno foi criado por Deus para o diabo e seus anjos, por causa do pecado. Mas embora tenha sido criado para o diabo e seus anjos, os seres humanos vão para lá, se não se arrependerem, porque Deus detesta tanto o pecado, ele odeia tanto o pecado, ele tem tanta ojeriza contra o pecado, que ele é capaz de lançar uma pessoa ao inferno por causa do pecado. Então o pecado é uma coisa muito séria. O pecado coloca a gente numa posição de inimigos de Deus. A Bíblia usa essa linguagem. Inimigos. Você está entendendo? Deus olhar para você e te ver como inimigo, complicado, né? Então a propiciação é muito necessária, porque a propiciação significa que quando Jesus morreu na cruz, ele restaurou o favor de Deus por nós. E é nesse sentido que Paulo fala, por exemplo, que nós fomos reconciliados com Deus. Nós não fomos reconciliados com Deus porque nós fomos lá e conquistamos o favor de Deus, ou nós convencemos Deus com a nossa lábia, né, ou com os nossos feitos, com as nossas boas obras, de que, olha, Deus, não, eu sou pecador aqui mesmo, mas olha, eu também fiz isso aqui, eu também fiz aquilo ali, eu sou bonzinho nessa outra parte aqui. Não,
Deus não ficaria propício a nós por causa disso. O que torna o favor de Deus para nós uma coisa palpável e real é Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele aplacou a ira de Deus que estava mirada em mim e em você e nos livrou dessa ira. Vamos lá em Colossenses 2, versículo 14 e 15. Havendo dictado até o pé contra nós as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos é contraria, e tirou do meio de nós, tramando-o na cruz, e destelhando-os principados dos protestantes, os depois publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Agora presta atenção, que Jesus, onde é que Jesus venceu esses principados e potestades que são forças espirituais da maldade? São espíritos malignos que trabalham no coração do homem para destruí-lo. Onde foi que ele derrotou esses demônios? Ele derrotou esses espíritos malignos na cruz. E às vezes a gente tem uma mentalidade que é, na verdade, herdada de uma doutrina falsa, né? Que é a doutrina da teologia da prosperidade, do neopentecostalismo, de igrejas como Universal, Mundial, Lagoinha, enfim, que é essa ideia de que Jesus venceu os demônios quando ele ressuscitou, né? Nem sempre está muito claro, às vezes o pessoal fala de um jeito, às vezes fala do outro, mas parece que a morte foi como se, né? Ali ele parece que ele foi derrotado, mas quando ele ressuscitou, aí o diabo falou: Nossa, não acredito, agora ressuscitou, pronto. Veja, sim, a ressurreição tem seu lugar de importância, nós vamos tocar na ressurreição daqui a pouco. Mas de acordo com esse versículo, Jesus triunfou dos principados e potestades na cruz, morrendo na cruz. Foi ali que ele destruiu os demônios. Foi ali que ele destruiu toda a força das trevas. Então a morte de Jesus também venceu os poderes malignos que nos controlavam, que nos dominavam, que nos destruíam, que nos afastavam de Deus, que nos escravizavam a fazer a vontade deles, cometer pecados, mentir, e nos enganavam, e nos iludiam e nos manipulavam. Né? Nós fomos libertos deles por causa da morte de Jesus. Lê lá em Hebreus 2,14, por favor. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. De novo, de que forma Jesus aniquilou aquele que tinha o império da morte, o diabo? Pela sua morte. Então, na morte dele na cruz, foi que ele derrotou as forças das trevas, que ele derrotou o diabo. Aí eu vou pedir pro Dadá abrir lá em Romanos 3:26, o Deco em 2 Coríntios 5:21, a Isa em João 3:16 e o Joe em Romanos 5:8. E aí, da hora que você abrir, pode ler já Romanos 3:26. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para que ele seja justo e justificador. Porque a questão aqui era a seguinte. Veja, Deus não podia deixar os pecados impunes. Certo? Os pecados precisavam ser punidos. Porque Deus é um Deus justo.
Mas ao mesmo tempo, Deus é um Deus misericordioso. Ele queria perdoar os pecadores. Que Deus fala lá para Ezequiel? Que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta. O prazer de Deus é perdoar o pecador arrependido, não condenar o pecador. Mas ele é justo e ele precisa condenar o pecado, porque ele é justo, faz parte da natureza dele. Como que Deus resolve essa situação? De tal maneira que o pecado seja punido, o pecador seja perdoado e Deus ainda mantenha a sua justiça. Então ele permanece justo, mas ao mesmo tempo ele é justificador. Justo porque ele puniu o pecado, justificador porque ele perdoou o pecador. Como que ele faz isso? Fazendo essa substituição. Através da morte de Cristo na cruz, Deus puniu os pecados. A crucificação de Cristo foi no lugar nosso. Portanto, os nossos pecados foram punidos em Cristo. E ao mesmo tempo, ele pode agora ofertar esse perdão e essa salvação para que pessoas que mereciam o inferno, que mereciam condenação eterna, separação absoluta e eterna de Deus, sejam restauradas, sejam trazidas para dentro, sejam salvas. Quem são essas pessoas? Você, eu, coloque o seu nome nessa lista. Vamos lá em 2 Coríntios 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui de novo a justiça de Deus sendo vindicada. Aquele que não cometeu o pecado. Como é que é? Lê de novo para a gente, Deco. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não conheceu o pecado. Fez pecado por nós. Não é que ele cometeu. Veja só, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Porque agora, quando Deus perdoa um pecador com base no mérito de Cristo, Deus é justo. Você entendeu? Agora, quando Deus perdoa um pecador com base no mérito de Cristo, Deus não está deixando o pecado passar impune. O pecado foi punido, mais do que punido, em Cristo, na cruz do Calvário. Porque Cristo se fez pecado, não pecador. Em nenhum momento a Bíblia diz que Cristo se fez pecador, porque ele não pecou, ele nunca cometeu pecado algum. Mas ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lê lá em João 3,16 agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ao mesmo tempo, até deixa eu já. No próximo vai ser Romanos 5,8, Joe, e aí, Dada, você pode abrir Efésios 5,2, tá? Já deixa preparado aí. Na crucificação, na morte de Jesus, Deus não só declarou e demonstrou sua justiça, ele também demonstrou seu amor, o seu amor pelos pecadores, o seu amor pelas suas criaturas. Antes de serem pecadores, são criaturas de Deus, são pessoas que Deus fez. Deus fez com um propósito, com um objetivo. E esse objetivo Deus ainda tinha em mente. Ele quer salvar, ele quer libertar, ele quer perdoar. E aí ele dá Cristo para poder salvar essas pessoas. Romanos 5, versículo 8. Leia para a gente, João. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós,
Veja, aqui a morte de Jesus é, no pensamento de Paulo, uma prova do amor de Deus. Tem até um teólogo chamado Abelardo, que já morreu, um teólogo ali do período medieval, né? E ele foi separado ali da esposa dele por uma situação. Isso é uma história bem interessante, muito famosa na época, e que se você pesquisar você vai encontrar. Depois você pode procurar lá no Google lá quem foi Abelardo, né? O romance dele com a esposa dele, Heloísa, ficou muito famoso. Abelardo e Heloísa. Ele fez uma coisa assim que hoje a gente olha para trás e fala assim, não foi certo isso que ele fez, mas na época era permitido. Ele se casou com ela secretamente, e aí quando o tio dela, se eu não me engano, ou o pai, eu não lembro agora, ficou sabendo que ela tinha casado com ele secretamente, contratou uns bandidos e os caras foram lá e castraram ele, né? Cortaram a, o órgão dele, né? E aí ele se tornou monge e ela virou freira na época. Mas eles sempre se correspondiam e tal, trocavam cartas. Ela mandava muito mais cartas para ele e ele ficou dedicado na teologia e tal. E mais para o fim da vida, ele mandou uma carta para ela falando sobre o amor. E aí ele falou assim para ela que ela entendesse que quando ela quisesse saber o que era amor, para que ela olhasse Cristo crucificado. Aquela é a imagem do amor. Aquilo é o amor. Né? E ao mesmo tempo que você vê nessa história extremamente romântica, né, meio platônica, de Abelardo e Heloísa, você tem Abelardo falando assim para ela, mas então, o amor é Cristo crucificado. Tem um poema muito lindo do Francisco de Assis, se vocês quiserem pesquisar também vale a pena, que ele entende, certo? O apóstolo João disse, Deus é amor, a gente já viu essa parte. Deus é amor. Tá, mas Deus se fez carne. Então significa que o amor se fez carne. Deus habitou entre nós, então significa que o amor habitou entre nós. E o que nós fizemos com o amor? Condenamos ele e crucificamos ele. Isso ao mesmo tempo mostra a glória, a bondade, a justiça, a beleza de Deus. Deus fica mais lindo, mais bonito quando você percebe essa verdade. Não, ele não é que ele fica, tá? Deixa eu tomar cuidado. Ele é, mas você percebe mais a beleza e a glória dele quando você entende essa realidade e ao mesmo tempo fica também patente a nossa maldade, porque nós crucificamos o amor, nós condenamos o amor à morte, certo? Foram pessoas como nós, seres humanos como nós, exatamente como nós, que pegaram as mãos do amor e pregaram numa cruz, depois de ter torturado ele, ter açoitado, machucado ele profundamente. Então, Deus prova o seu amor por nós em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte de Jesus demonstra o amor de Deus. Efésios 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Agora, o amor de Deus demonstrado na cruz por nós não é só, então, algo para caracterizar o que Deus é, mas ao mesmo tempo também se torna um exemplo para nós seguirmos. Olha, sabe esse amor que Deus demonstrou na cruz?
entregando seu Filho Jesus Cristo para salvar o mundo pecador, um mundo de gente pecaminosa, traidora, desleal, mentirosa, maldosa, maliciosa, maligna, uma raça de gente corrupta, imunda. E ele amou essas pessoas, morreu na cruz por elas, se sacrificou para salvar pessoas que não mereciam, pessoas que não tinham feito por merecer. Então, aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, então, agora, vão e façam o mesmo. Ame o seu irmão que não merece, que é maligno, que é pecador, que é imundo, que é traidor, que é desleal, que é fraco. Ame ele antes de ele merecer, antes de ele fazer por merecer. Demonstre amor pelo irmão antes de ele merecer. Porque Deus demonstrou amor por você antes de você merecer. Aliás, não sei se você merece ainda. Não sei se eu mereço, provavelmente não mereço, não tenho mérito. Mas a graça e a misericórdia do Senhor é essa. E a gente vai terminar por aqui. Se vocês tiverem uma pergunta, alguma questão, pode falar. Fale agora o cálice para sempre. Amém. Então vamos orar então. Só lembrando daquela pergunta lá, que ficou da outra vez, quando o penúltimo, não sei se você chegou a ver sobre o Espírito Santo lá, a blasfêmia. Ih, rapaz. Era para você ter feito essa pergunta lá no começo, né? Mas você deu outra oportunidade. Eu não lembro. Faz a pergunta de novo na aula que vem, no começo da aula, para eu ver se eu consigo responder com bastante tempo, né? Mas eu tô perguntando só se você chegou a ver, né? Então pelo jeito... Eu não vi porque eu nem lembro qual é a pergunta. Manda ela no grupo para eu lembrar e ver. E aí no próximo aula eu respondo, porque eu realmente me esqueci. Eu nem lembrava dessa pergunta, vou ser bem honesto, você não lembrava. Então vamos orar então, pessoal. Senhor, obrigado, Pai, por essa aula, por esse estudo bíblico com os teus filhos, esse tempo que o Senhor nos deu, de meditar na beleza do teu amor, Senhor. Pai, tão maravilhoso, tão maior, tão lindo, tão glorioso, Pai. Nós somos tão falhos, nós não conseguimos, Pai, nos aproximar de tanto amor, tanta justiça e tanta bondade. Mas nós confiamos no Senhor, Pai, que vai nos ajudar. Trabalha no nosso coração, nos enche, Pai, dessa misericórdia, nos enche de gratidão pelo amor que o Senhor nos deu, pelo amor que o Senhor dedicou a nós. Transforma a nossa vida pelo poder do Teu Evangelho, pela graça do Senhor. Abra, meu Pai, o nosso entendimento, nos fortalece na fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau para vocês. Ó, Isa, eu vou comer uma guacamole agora, viu? De janta. Tchau, gente. Ó, a gente tem que falar depois. Se algum de vocês lembrar, fala com a Maria. Qual é a quinta-feira que ela vai estar livre para a gente marcar o presencial, tá? A gente precisa decidir se vai ser na última ou na penúltima. Tá bom? Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.